A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, não entenderam porque Deus havia escolhido Moisés para algo tão grande. A Bíblia diz que eles começaram a se comparar e a dizer assim: porventura Deus também não fala por nós? Aleluia. Como diz aqui no versículo de número 2. E disseram: porventura também tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor viu. Quando o Senhor viu, o Senhor tomou partido daquilo que estava sendo dito contra Moisés. Existem pessoas que têm falado que não sabem da tua vida. Existem pessoas que têm questionado aquilo que Deus escolheu você para fazer. Escolheu a tua vida, escolheu a tua casa, a tua família para viver. Elas estão incomodadas ao ponto de questionarem abaixo de canta até a Deus sobre aquilo que Deus está fazendo na tua história. Mas o Senhor está dizendo para você: não se preocupa. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Segundo a Bíblia, ele era o homem mais manso da face da terra. Ou seja, Moisés não tomou partido de nada. Moisés não foi brigar com seus irmãos, não foi reclamar, não foi falar. Mas Moisés, ele se calou e Deus começou a tratar com os irmãos dele. Deus vai começar a tratar com pessoas que têm falado aquilo que não sabem de você. Deus vai começar a tratar com pessoas que têm falado aquilo que não sabem. Porque quando Deus escolhe, não adianta, Deus não dá explicação. A Bíblia nos diz que Arão era um homem muito eloquente e Moisés, segundo o próprio Moisés vai dizer, ele era um homem pesado de língua, ele não sabia falar. Então ele disse para o Senhor: escolhe outro, Senhor, pois eu sou pesado de língua. Ele queria fugir do chamado. E o próprio Deus disse: eu sei que Arão, teu irmão, é homem eloquente. Você falará e ele falará por ti. Ou seja, você trará a palavra e ele vai reproduzir para o povo. Mas saiba de uma coisa: a minha boca na terra é você. Ramanchuí decanta. Deus, ele era amigo de Moisés. Ele escolheu Moisés para conversar com Moisés da forma que nenhum ser humano conversou com Deus na face da terra. Aleluia. Que nenhum homem falho, imperfeito, ser humano, pecador, conseguiu ter o nível de intimidade que Moisés foi escolhido para ter. Mas eu quero que você entenda que foi Deus que escolheu Moisés no meio da sarça. O Senhor que foi no meio da sarça escolheu ele. Não foi ele que pediu para ser escolhido. E existem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem passado por perseguições, porque tem pessoas que estão como Arão e Miriam. Elas não estão entendendo porque que Deus te escolheu, estão te perseguindo, falando de você, muitas vezes te criticando, dizendo que você quer se aparecer, dizendo que você quer ser melhor, sendo que não foi você que pediu nada disso para Deus. Foi Deus que escolheu Rabasto de Cantarabaia, você assim para viver o milagre, você assim para ter destaque, você assim para viver a promessa. Mas isso tem incomodado muita gente. E pior, muitas vezes tem incomodado o próprio sangue. Muitas vezes tem incomodado pessoas que eram para estar lado a lado contigo. Porque a Bíblia diz que Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, irmãos de sangue. Então eram para eles ficarem alegres. O irmão deles foi escolhido para ser líder, mas isso não aconteceu. Isso também aconteceu na casa de Jacó, quando José foi escolhido por Deus, aleluia. A Bíblia diz que os irmãos o odiavam. Eu tô falando do próprio sangue. Os odiavam a ponto de querer matá-lo, Rabasto decanta. Porque o que José carregava era muito grande e os seus irmãos o invejavam. O pior sentimento é a inveja, irmãos. É terrível quando um ser humano inveja o outro, e pior ainda quando é o próprio sangue. Você vai observar que na casa de Davi também aconteceu isso.
A Bíblia diz que quando o profeta Samuel vai ungir Davi, todos os seus irmãos estavam presentes no banquete, só Davi que não havia sido convidado, irmãos. E quando ele chega ali para ungir o primeiro filho, que ele olha para Eliabe, ele diz: certamente está diante de mim o novo rei de Israel. E Deus o repreende, diz: Samuel, eu não vejo com os homens. Você vê o que está por fora, eu vejo o coração. Não é esse. E ali o Senhor sai dizendo: não é esse, não é esse. E não foi nenhum dos filhos de Jessé. A Bíblia diz que era Davi o que estava lá cuidando das ovelhas de trás das malhadas. Mas o próprio irmão de Davi chamou ele de presunçoso. Eliabe disse a ele: sei bem da presunção do teu coração. Você vai observar que havia um tom de raiva, de inveja. E ele disse: com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas? Ele começa a menosprezar Davi, porque Davi havia sido ungido diante deles para ser o novo rei de Israel. Então nós vamos observar que existem fases novas na nossa vida, fases de destaque que vão incomodar até aqueles que têm o próprio sangue que a gente, o mesmo sangue. Até aqueles que estão muito próximos. Então o Senhor está dizendo para você: não deixe com que Arão e Miriam, com inveja, paralisem aquilo que eu tenho contigo. Eu não mandei você fazer, eu não mandei você sonhar, eu não mandei você planejar, eu não mandei você executar. Pois execute, faça como eu te mandei. Ah, irmã, mas é porque vão achar que eu quero me destacar, vão achar que eu quero ser melhor do que os outros. Ei, Moisés não se importou com isso, mas Moisés cumpriu o seu chamado. E Deus está dizendo: não, você não quer se destacar, foi eu, o Senhor, que te chamei para destaque. E aí? Quem vai revogar a palavra do Senhor? Quem vai revogar o destaque que o Senhor quer te dar? Porque eu vejo aqui Deus dando um destaque para pessoas. E quando Deus quer destacar, não há quem possa invalidar. Aramantiu e decanta. Não há quem possa impedir, não há quem possa revogar. Então a partir de hoje faça como Moisés. Moisés se calou. Moisés deixou com que Deus respondesse por ele. Você vai observar que Deus ficou irado. Deus não gostou nada do que Arão e Miriam fizeram. E existem pessoas que Deus está dizendo: eu não estou gostando nada das conversações sobre você. Eu não estou gostando nada do que estão falando, porque você não é escolha de homens, você é escolha minha. Porque Deus poderia muito bem olhar humanamente, falando como nós olhamos, e dizer: não, vou escolher realmente Arão, porque Arão é um homem eloquente, Arão não vai me dar trabalho, Arão vai saber falar, Arão vai saber. Mas o Senhor disse: eu não quero saber de eloquência, eu quero saber que eu te escolhi, Moisés. Aleluia. O teu irmão é eloquente, ele vai te ajudar, mas a escolha minha continua sendo você. Aleluia. Porque Moisés não se achava melhor que ninguém, porque não era Moisés que queria se destacar, foi Deus que o escolheu. A diferença de quem Deus escolhe, tá entendendo? Você é escolha de Deus. Declare comigo: eu sou escolha de Deus, e não vou parar por causa da inveja. Porque tem pessoas que estão te invejando, assim te diz o Senhor. Elas estão com inveja tão grande, mas Deus vai tratar com elas e não vai tardar. Porque eu não tinha como, irmãos, Moisés caminhar com Arão e Miriam inflamados de inveja. Deus tinha que tratar com eles. E Deus está dizendo: tá pertinho de eu começar a tratar com Arão e Miriam. E eles vão ter que respeitar aquilo que eu tenho contigo. Eles vão ter que respeitar o projeto que eu tenho na tua história e saber que foi eu que te escolhi. Não foi você que me escolheu primeiro, mas eu escolhi primeiro você, para depois você me seguir. Você está debaixo de obediência, debaixo da graça, debaixo daquilo que eu te chamei para fazer. Por isso, continue, pois tem uma nova fase da parte de Deus chegando, e o Senhor vai tratar com aqueles que não estão entendendo aquilo que Deus te chamou para fazer, pois Deus te chamou para um grande destaque. Se você crê, declare amém, que Deus te abençoe.